Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você me assiste. Estamos aqui juntos hoje com mais um aulão na matéria Direito Processual Penal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio César e eu sou professor aqui do até passado da disciplina Direito Processual Penal. O tema de hoje é um tema específico, um tema bastante recorrente nos concursos, principalmente concursos da seara policial. É evidente que não só cai apenas nesses concursos, cai em concursos também como tribunais e diversos outros. Estamos aqui agora, então, acompanhe comigo na tela a aula de hoje, prisão temporária. Prisão temporária é um tema bastante cobrado e muitos candidatos deixam um pouco de lado. Por quê? Porque se trata de uma lei específica, trata-se então de uma lei extravagante. Muitos candidatos tendem a estudar, quando sai o edital, pegam lá direito constitucional, direito administrativo, direito processual penal e esquecem lá no final que tem legislação penal especial, legislação extravagante e, por coincidência, hoje, diversas vezes a prisão temporária, o tema prisão temporária vem lá no conjunto da disciplina Direito Processual Penal, como também alguns concursos mais simples lá em noções de Direito Processual Penal. Logo depois de que? Logo quando o edital trata do tema prisões, ele traz a natureza do tema prisões, liberdade provisória. Hoje, a gente sabe com a inovação temos as medidas cautelares diversas da prisão e tem um ponto específico da prisão temporária. Prisão temporária é um tema, é um assunto que, na prática, no seu concurso, você não pode deixar de ler esta lei. Muitos querem chegar com um conhecimento básico no dia da prova e esquecem de ler a letra da lei. Percebam que você que está se deparando com essa legislação pela primeira vez, ou você que já conhece e acha que não tem importância, por quê? Porque é uma lei que possui apenas, acredite, 7 artigos. Você vai ver que a Lei 7.960/89, ela possui apenas 7 artigos. Comigo na tela. A lei aqui, hora referida que eu falei com vocês, a lei do estudo de hoje, a Lei 7.960/89. Eu, por hora, vou trazer aqui alguns comparativos com a lei, com a prisão preventiva, porque é muito comum todos os alunos, os candidatos, estudarem, então, a prisão preventiva e, às vezes, confundem o quando seria temporária ou quando seria preventiva. Então, vamos aqui comigo na tela, então, a sua previsão legal. Como eu falei a vocês, a prisão temporária ela está prevista na Lei 7.960/89. Já a prisão preventiva, ela está no próprio Código de Processo Penal. Na própria legislação processual penal, encontramos então a natureza, então, a previsão legal da prisão preventiva. Estão entre os artigos, confiram aí, artigos 331 ao artigo 316, como eu falei, do CPP. Lembrando da alteração da lei, teve a inovação da Lei 12.403/2011. Então, quando vocês estão estudando prisão preventiva, vocês têm que estar estudando por uma legislação atual, por uma doutrina atual, que contempla, então, a lei, ora referida aqui em tela, a 12.403/2011. Por quê? É um tema que vem sendo bastante cobrado, como eu disse no início, e a gente sabe que as bancas de concurso, vez por outra, ela não tem mais o que perguntar, devido ao grande número de concursos que vem ocorrendo. Para que ela não fique repetindo questões, o que é que as bancas querem? Trabalhar em cima o quê? Da atualidade, do que tem de mais atual, então, em nosso ordenamento, em nosso judiciário, em nosso legislativo. Então, acompanhe sempre o estudo da prisão preventiva com o teor, com as modificações da lei trazida em 2011, a 12.403. E voltando, então, ao nosso tema específico, que é a prisão temporária, coloquem aí, a prisão temporária, ela surge, então, com o advento após, então, a medida provisória 111/89. Medida provisória 111/2009. Você pode agora estar aí sentado se perguntando, eu vou estudar um tema inconstitucional, um tema que não tem para motivo de ser estudado. Eu sei que você deve estar agora abismado com isso.
Porque medida provisória tratada de matéria processual penal, sabemos que nossa Constituição não permite isso. Então, será que é necessário dar continuidade a um estudo de uma lei? Percebam aqui tem um ponto interessante. Esta medida provisória, vejam aqui a 111/89, ela é de 89, como está aqui em tela. Porém, vocês percebem ao mesmo tempo que a própria lei também é do ano de 89, 1989. Aí se pergunta, será que então a lei adveio desta medida provisória? Percebam que isto foi discussão lá no Supremo e a gente vai ver que não. Mas o detalhe aqui, para você que é expert em constitucional, para você que estuda constitucional, eu sei, assim como você sabe, que realmente não é possível, a Constituição não permite, então, medida provisória tratada de matéria processual penal, mas não permite hoje, não permite já há um tempo. Vejam comigo, não permite desde a emenda constitucional número 32. Só que esta emenda constitucional número 32 que estamos tratando aqui, que estamos aqui anotando, que você está colocando aí no seu material, no seu caderno, ela é de 2001. Então, percebam, essa vedação constitucional em que medida provisória não pode tratar de matéria de direito processual penal é de 2001. Antes, a Constituição nova falava sobre isso. E claro que este tema chegou ao Supremo Tribunal Federal. Anotem aí, chegou ao STF. E foi então julgado a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 162. Número 162 do STF. O STF, então, a partir desta ação direta de constitucionalidade, então, julgou a ADI 162. Então, o STF entendeu que sim, esta lei está em pleno vigor e ela não adveio da medida provisória. A questão é, ela se baseou na medida provisória, mas o próprio Supremo entendeu que ela foi, então, reformulada. A lei, então, foi criada. Claro que teve base, sim, na medida provisória 111. Então, não caia na pegadinha de dizer que a lei de prisão temporária, a lei 7.960 de 89 é inconstitucional. O STF já se manifestou quanto a isso e a lei está em pleno vigor. A lei é, sim, constitucional. Então, dando continuidade, percebam então, como a gente falou, a prisão temporária é uma lei específica e a prisão preventiva que vocês estão acostumados a estudar está no próprio Código de Processo Penal. Dando continuidade, então, vamos ao momento. Sabemos que se o tema de nosso estudo é prisão, a prisão ela tem um momento. Em que momento, então, é possível a prisão temporária? Eu trouxe, vocês vão ver aqui mais uma vez, um comparativo entre prisão temporária e prisão preventiva, para que vocês fixem em mente o momento adequado e o momento permitido, então, da prisão temporária. Porque a gente sabe que a prisão preventiva, ela é possível tanto no momento investigativo, tanto no momento do inquérito policial, quanto na ação, quanto no processo judicial. Porém, aqui está a peculiaridade, então, da prisão temporária. Comigo na tela, coloquem. A prisão temporária, ela só estará presente na fase, anotem aí em seu caderno, na fase investigativa. Investigativa. Então, a prisão temporária, ela só cabe, então, na fase investigativa, na fase, então, em sede de inquérito policial. A própria lei, a própria lei diz que só caberá nos casos do inquérito policial. Então, correndo o processo judicial, não há que se falar mais em prisão temporária. Gravem isso, anotem no seu caderno, anotem aí na sua memória que só pode, então, na fase investigativa. As questões de concurso costumam dizer que recebida a denúncia, o juiz decreta, então, prisão temporária. Não pode, não é válido. Então, anotem aí, fase investigativa. Lembrando que, por fase investigativa, a gente vai ver aqui que o Código trata, essa lei trata de inquérito policial. Hoje, por força das inovações, inquérito policial, nesta lei, ele é um pouco interpretado de forma fase investigativa. Então, qualquer fase investigativa possível, então, seria possível a prisão temporária. Gostaria de chamar a atenção a vocês para alguns autores que admitem qualquer fase investigativa, e não é bem assim. Alguns autores, inclusive, eu já vi até professores como o professor Renato Brasileiro, em sua obra, diz que poderia ser possível até em caso de CPI. Mas veja,
Prestem atenção aqui, a gente vai ver no momento posterior que existe aí quem seria o legítimo a pedir. A gente vai ver que não é possível de ofício o juiz decretar prisão temporária. Só poderia ser a requerimento do delegado de polícia, a requisição do delegado de polícia e a requerimento do órgão do Ministério Público. Então veja que na CPI a gente não tem nem delegado nem o Ministério Público presidindo. Então é bom atentar neste caso que não são todos os casos em que na fase investigativa é possível decretar a prisão temporária. E vale lembrar aqui que na preventiva, anotem aí, seria no momento da fase investigativa, seria no momento do inquérito, como também na fase de processo judicial. Processo judicial. Ou seja, imagine que aqui temos a fase de inquérito policial. Aqui na fase de inquérito policial, poderia caber a prisão preventiva, como também no curso da ação penal, aqui já no processo judicial, também é cabível, então, a prisão preventiva. Como falamos, a prisão temporária, ela só cabe, então, em sede de inquérito policial. Recebida a denúncia, transformou, então, em processo judicial, sabemos que não cabe, aqui neste momento, não cabe, então, a prisão temporária. Percebam que, recebida a denúncia, terminou o inquérito policial, o que é feito? O delegado manda, então, para o juiz. O juiz, então, abre vistas ao Ministério Público e tem lá as 3 opções. Ele pode denunciar, ele pode requerer novas diligências ou ele pode solicitar, então, arquivamento. Neste momento, agora, é possível prisão sim, mas temporária não. Gravem isso, não é possível temporária em sede de investigação criminal, em sede do inquérito policial. Então, acompanhe aqui, lembrando que um adendo aqui para a prisão preventiva, anotem aí, coloquem um asterisco no caso do momento investigativo, porque muitos pensam que, veja, inclusive a gente sempre fala isso e nunca foi cobrado até que caiu agora no último concurso para delegado de polícia do estado da Bahia. Veja, coloque aí o asterisco e coloque, desde que, anotem aí, desde que não seja possível então prisão temporária. Por que eu digo isso? No concurso do delegado da Bahia, caiu uma questão para que o candidato apresentasse a peça, o pedido, você na qualidade de delegado fizesse o requerimento adequado. Dizia que um indiciado estava sendo investigado pelo crime de homicídio doloso. E a partir daí pedia para você, na qualidade de advogado, fazer o requerimento, a representação correta do pedido de prisão, então, no caso lá concreto. Lá falava que ele estava ameaçando testemunhas, alguma coisa do tipo de que ele estava obstruindo a investigação criminal. Então, muitos colocaram lá na peça que seria o pedido, então, de prisão preventiva. O examinador da prova colocou isto como incorreto, como errado. E percebam que ele teve razão. A doutrina e a jurisprudência entendem que a prisão temporária ela foi criada para cunho específico do inquérito policial. Se eu tenho um tipo de prisão específico para aquele momento, não momento processual, mas para aquele momento, se eu tenho um tipo de prisão específico, por que eu vou usar outra? Eu só vou usar a prisão preventiva ali em caráter de forma subsidiária. Caso não caiba, então, a prisão temporária, eu iria entrar, então, com a prisão preventiva. Então, percebam, a prisão preventiva cabe sim na fase investigativa, desde que os concursos seguem essa linha, desde que não seja possível, então, a prisão temporária. Não cabendo temporária, é possível sim a preventiva. Lembrando que a preventiva, vocês estudam isso e sabem que, além dos pressupostos e um dos fundamentos, a gente sabe que temos que, hoje, após a alteração, após a atualização da Lei 12.403 de 2011, desde que não seja possível nenhuma medida cautelar diversa da prisão. A gente sabe lá, temos o monitoramento eletrônico, temos a fiança, temos o comparecimento ao fórum para apresentar, então, justificativas periódicas. Então, temos um rol de medidas cautelares que, se não for possível no caso concreto, aí sim a gente decreta a prisão preventiva. Então, comigo na tela, a preventiva estaria sujeito à fase investigativa e à fase de processo judicial e a temporária só na fase investigativa. Ok? Dando continuidade, então, às hipóteses de admissibilidade.
O que é se falar em hipótese de admissibilidade? É quando cabe a determinada prisão. Vocês, quando estudam a prisão preventiva, vocês não veem as hipóteses de admissibilidade? Vocês não acompanham lá no artigo 313? Pegue aí o seu código no artigo 313 e vocês vão ver as hipóteses, então, de admissibilidade. O artigo 313 vai dizer que, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Veja que o Código diz, será admitida a decretação da prisão preventiva. Temos aqui, então, as hipóteses de admissibilidade, que seria, inciso 1, nos crimes dolosos punidos com penas de privativa de liberdade com pena superior a 4 anos. É por isso que na época aí que teve essa modificação, essa atualização, todo mundo ficou desesperado que iam soltar todas as pessoas que estavam respondendo processo por furto, pelo cometimento de um furto. Porque o furto tem pena máxima de 4 anos e a gente vê aqui que seria crimes dolosos punidos com pena máxima superior. Não é igual a 4 anos, seria então superior. A segunda hipótese, então, do inciso 2 é se tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado o dispositivo do inciso 1 do caput do artigo 64, que lá do Código Penal. E o inciso 3, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. E o parágrafo único também traz as demais hipóteses, então, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Então, percebam aqui, anotem aí que na prisão preventiva, as hipóteses estariam no artigo 313 do CPP. Artigo 313 do CPP. E as hipóteses da temporária? Quando cabe, então, quando é possível? Quais as hipóteses de admissibilidade da prisão temporária? Aí vocês vão ver que está na própria lei, na Lei 7.960/89. Onde especificamente? Abra o código na Lei 7.960, de cara você vai perceber logo como ela é pequena, como ela é enxuta, é uma lei pequena e bastante cobrada nos concursos. Percebam comigo que é uma lei, como eu disse, que só tem 7 artigos, anotem aí 7 artigos, mas veja, por curiosidade, são 7 artigos e o artigo 6º ele diz, esta lei entra em vigor na sua data de publicação. Já exclui um artigo, esse artigo aí nas questões não vai ter muita utilidade. E o artigo 7º diz, revogam-se as disposições em contrário. Então perceba, vocês terão aí 5 artigos para estudar de uma lei que é cobrada, que cai bastante nos certames públicos. Então percebam que uma lei de 7 artigos, basta vocês saber tranquilamente 5 artigos. Então anotem aí no seu material, as hipóteses de admissibilidade estariam então no artigo 1º, inciso 3º da lei. Artigo 1º, inciso 3º, que tem aí um rol de alíneas. Vamos acompanhar. A linha A. Inciso 3º. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação dos indiciados nos seguintes crimes. Vejam que temos um rol aqui, um rol taxativo. Acompanhe no seu código aí. A linha A, homicídio doloso. Homicídio doloso, como foi o caso lá, inclusive, do concurso para delegado da Bahia, caiu o caso, então, de homicídio doloso. Vejam aqui que está no rol, este rol taxativo do artigo 1º, inciso 3º, a linha A. Letra B, sequestro ou cárcere privado. Letra C, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, tem que ter a qualificadora morte, quadrilha ou bando. Aqui na quadrilha ou bando vale salientar que sabemos que a partir do advento da lei 12.850, aqui de 2013, agora mudou, né? A gente sabe que não existe mais o crime do artigo 288, chamado de, então, quadrilha ou bando. Hoje é, então, a associação, a organização criminosa. Vejam que isso até agora não caiu, mas acredito que, lógico, né, vai ter uma discussão sobre isso. Se, então, já que não existe mais a quadrilha ou bando, agora é associação, organização criminosa, se estaria ou não, se haveria, então, a troca aqui na própria lei de prisão temporária. Se tiraríamos, então, a quadrilha ou bando, mas como é o mesmo artigo, só mudou, então, a redação. Percebam que a pena é a mesma, de 1 a 3 anos, tá lá, reclusão
prisão de 1 a 3 anos. Só que existe aí uma questão, porque quadrilha ou bando a gente sabe que deveriam ser a partir de 4, ou a partir de 3. Se a partir de 3 seriam 4 ou mais. E a associação agora é associar-se 3 ou mais. Então vai haver uma discussão aí, porque antigamente precisava de 4, hoje só precisa de 3. Será então que eu estou prejudicando? Vejam aí que existem as interpretações que são vedadas, né? Então vai haver sim, é bom acompanhar aí as futuras decisões para saber então que os tribunais superiores estão admitindo ou não essa alteração, já que não tem mais o crime de quadrilha ou bando, agora então inserir a associação a criminosa. A linha M, genocídio. N, tráfico de drogas. E O, crimes contra o sistema financeiro. Crimes, então, gravem esse, crimes contra o sistema financeiro é o que mais cai. Cai muito, homicídio doloso e crimes contra o sistema financeiro cai muito nos casos de crimes que são hipóteses de admissibilidade, então, da prisão temporária. Então, lembre-se, este rol que eu falei aqui de forma taxativa, ele é, então, possível, então, a decretação de prisão temporária. A gente vai ver, claro, desde que obedeça a alguns requisitos. Não basta apenas estar no rol, como até defende alguns doutrinadores. Não basta, então, estar no rol. Percebam isso, gravem isso para efeito de prova. Aí eu pergunto, o estupro de vulnerável cabe prisão temporária? A tortura, será que cabe prisão temporária? Você deve estar pensando aí, claro que não, né? Se eu fizer uma leitura, eu estou com o código na mão, estou vendo que ele não está presente aqui nas alíneas, por que então essa pergunta? Percebam que realmente fica até um pouco incongruente dizer que é um rol taxativo, mas ele é taxativo. Porém, temos que lembrar que, além dos crimes que estão no rol taxativo do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária, inciso 3º, cabe também aos crimes hediondos e os seus equiparados, aos assemelhados. Então percebam que estupro de vulnerável cabe prisão temporária porque é um crime hediondo e a tortura também porque é equiparado a hediondo. A gente sabe que, não esqueçam, quando vocês estudam a lei dos crimes hediondos, então temos que a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo são crimes assemelhados, crimes então equiparados a hediondos. Não vou esquecer. Quais são os crimes equiparados ou assemelhados a hediondos? TTT. É o tráfico, tortura e terrorismo. Eu não posso esquecer. Então, cabe, então, prisão temporária. Então, anotem aí a prisão temporária. As hipóteses de admissibilidade estariam, então, no rol, artigo 1º, no inciso 3, um rol, então, taxativo. É um rol taxativo, mas eu não posso esquecer da lei dos crimes hediondos, da Lei 8.072/90. Onde está esse fundamento? Percebam aqui na Lei 8.000, quem quiser anotar aí, é o artigo 2º, parágrafo 4º. Artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072/90 vai trazer, então, a admissibilidade da prisão temporária, então, para os casos de crimes hediondos. Então, vamos então à prisão preventiva, que estaria então a hipótese, como eu falei a vocês, no artigo 313. Enquanto a prisão temporária está na própria lei, no seu rol taxativo, lembrando os crimes hediondos, a preventiva está lá com as hipóteses no artigo 313. Dando continuidade, então, vamos verificar os pressupostos. Pressupostos, então, da prisão temporária e, claro, sempre lembrando aqui para fixar, para destacar da prisão preventiva. Então, anotem aí. A gente sabe que a prisão preventiva, temos que ter os pressupostos do fumus comissi delicti. É o fumus comissi delicti. E como também temos que ter o periculum libertatis. Então, temos que ter presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Assim como na preventiva temos que ter esses dois institutos, na temporária, não esqueça, também tem que ter. Então, na prisão temporária, temos que ter, então, os mesmos pressupostos. Aqui na preventiva, sabemos que seria a prova de existência, então, do crime, a prova, então, de existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Além da prova suficiente, temos que ter os indícios suficientes de autoria. Prova de materialidade e indícios suficientes, então, de autoria. E o periculum libertatis seriam aqueles casos do
anotem aí, a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, anotem aí, garantia da ordem econômica, no caso também de garantia da aplicação da lei penal, aplicação da lei penal, e por fim também a conveniência para instrução criminal, instrução criminal. Então, teríamos então que ter o periculum libertatis, ou seja, os fundamentos onde na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, na aplicação da lei penal e na instrução para a aplicação, então, a instrução criminal. E onde está, então, a prisão temporária? A prisão temporária traz no próprio artigo 1º, percebam a grande riqueza deste artigo 1º, está lá no inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Temos, então, os seus pressupostos. Os pressupostos, então, percebam que o artigo 1º ele vai trazer, vejam aí, artigo 1º, o inciso 1 e o inciso 2, sendo, então, o inciso 1 e o inciso 2 sendo o, como eu falei aqui na tela anterior, o fumus comitis delicti. E aqui o inciso 3, o periculum libertatis. Ao contrário, o inciso 3, o inciso 2, no caso, então, seria o periculum libertatis, e o inciso 3, então, seria o fumus comitis delicti. Aqui o fumus comitis delicti, e o inciso 1 e 2 seria, então, o periculum. Então, vejam, aqui este artigo 1º é importante porque existe muita divergência na doutrina se, para decretar temporária, eu precisaria do inciso 1 apenas do 2 ou apenas do 3, existe uma corrente que defende isto. Existe a corrente que defende, então, que seria apenas o 1 e o 2, ou o 1 e o 3, e existe a corrente, então, que diz que é a majoritária que você vai levar para efeito de prova, que seria a união do inciso 1 e 2, ou a união do 3, o 3 é fixo, com o primeiro ou o segundo. Ou seja, temos que ter obrigatoriamente o inciso 3 somado ao inciso 2 ou ao inciso 1. Percebam que, para efeito aqui de doutrina, existe uma discussão, porque, mas na prática, percebam que o 2 e o 1, o 2 seria abrangido pelo 1, porque, veja, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, perceba que o inciso 1º diz quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Percebam que, quando o indiciado não tem residência fixa ou não fornece elementos necessários, ele seria, então, caso também imprescindível às investigações. Por quê? Porque já que ele não tem residência fixa, então estaria, então, obstruindo aí a investigação criminal. E o terceiro, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação dos indiciados nos seguintes crimes. Os seguintes crimes é exatamente o rol de crimes que a gente fez a leitura aqui no código para vocês. Está lá até a linha O, claro, lembrando também dos casos dos crimes hediondos. Então, caberá prisão temporária sempre que tivemos o inciso 3, obrigatoriamente, algum crime do inciso 3, somados com o inciso 2 ou o inciso 1º. Então, lembre, para efeito de prova, tem que ter o inciso 3 somado com o inciso 1 ou com o 2. Se tiver os 3, claro que cabe, aí é que cabe mesmo, né? Mas eu estou frisando isso porque há doutrinadores que dizem que apenas o primeiro, apenas o segundo ou apenas o terceiro, não. Tem que ser o terceiro fixo, somado com o primeiro ou o segundo. Então, vamos dando continuidade aqui à questão do prazo. Existe prazo, vejam como é interessante e técnico para a gente gravar. Prisão temporária, existe um tempo aí, existe logicamente um prazo. Então, anotem aí, o prazo da prisão temporária, a regra é que seja de 5 dias. 5 dias. Lembrando que este prazo ele pode ser prorrogado em caso de extrema e comprovada necessidade. Não é por qualquer motivo, tem que ter extrema e comprovada necessidade. Ele pode ser prorrogado por igual período. É por isso que costuma-se dizer que o prazo da temporária, via de regra, ele é de 5 mais 5 dias, podendo então ser prorrogado por mais 5, já que é uma prorrogação por igual período. Porém, gravem aí, anotem no seu caderno, como é possível a temporária nos casos também de crimes hediondos ou equiparados, o prazo lá seria 30 dias. 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias.
Então lembre, regra geral, se a questão perguntar qual o prazo da prisão temporária, é a regra, 5 dias. Não é 10 dias não, viu? É 5 dias, podendo então ser prorrogado. Questões gostam de colocar lá, letra B, 10 dias. Não é 10 dias. É 5 dias, podendo então ser prorrogado por mais 5. Assim que, como nos casos dos crimes hediondos, o prazo é 30, não é 60, é 30, podendo sim ir até 60. Lembrando que esse prazo, na prática, ele pode ser diminuído no seguinte sentido, assim como afirma o professor doutrinador Guilherme de Souza Nutti. Esse prazo da prisão temporária podia ser decretado por apenas 4 dias? Percebam que pode, o prazo é de 5, mas 4 dias pode perfeitamente, 1 dia, 2 dias, eu não posso então colocar um prazo de imediato de 7 dias, aí não pode. Eu boto 5, caso tenha então, sendo possível então, de extrema necessidade para a prorrogação, então eu vou então prorrogar por igual período por mais 5. Lembrando que esse prazo, essa prisão temporária, ela só é possível a requerimento do delegado de polícia, autoridade policial, ou por representação do órgão do Ministério Público, por representação do MP. Percebam que não é facultado ao juiz de ofício decretar a prisão. Por que eu digo isto? Porque muitos confundem, peguem a legislação, vocês vão ver aí o que diz o artigo da prisão preventiva que foi alterado, o artigo 311, ele vai dizer que, em qualquer fase da investigação policial ou do processo, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, veja agora, de ofício, se no curso da ação penal preventiva cabe prisão de ofício, pelo juiz cabe no curso da ação. Se for no caso do inquérito, não cabe de ofício. Percebam a continuidade. Ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então percebam que na preventiva cabe tanto por requerimento do Ministério Público quanto representação da autoridade policial. E ainda já na ação penal cabe então, como ele diz, por pedido do querelante ou do assistente. Percebam, a lei da prisão temporária, ela não trouxe menção ao querelante e ao assistente. Por quê? Como a gente frisou aqui, só cabe temporária lá no momento do inquérito policial. Percebam que o assistente não existe ainda em fase de inquérito, em fase de investigação. O assistente ele só é habilitado quando? Após o recebimento da denúncia. Então, em fase de processo é que temos a habilitação então do assistente. Como também não é possível na temporária o caso então do requerimento do pedido do ofendido. Então gravem, prazo para a temporária, 5 dias é a regra mais 5. Se for nos casos de crimes hediondos ou equiparados, assemelhados, 30 mais 30. E como vocês estudam aí a preventiva, lembrem-se que não há prazo. Não há prazo, então, para a prisão preventiva. Não há prazo. Isso não quer dizer, ele vai ficar preso para sempre, professor? Um bom tempo atrás, era assim que funcionava. Como não há prazo, então mantém-se o acusado preso, mantém-se o indiciado preso. Mas hoje não é mais assim. Hoje, a doutrina e os próprios tribunais superiores, quando eu falo os tribunais, é o STJ, o STF, ele diz que, realmente, você pode pegar o Código de Processo Penal todinho, que não vai achar nenhum prazo, mas deve ser obedecido, então, assim como a nossa Constituição traz, o tempo proporcional da instrução processual, o tempo, então, que o processo vai correr. Percebam que para todos os atos processuais existe prazo. Então, essa prisão preventiva, ela estaria, então, tendo que estar dentro da soma desses atos processuais. Não é muito pacífico a questão do prazo, até porque cada procedimento tem um prazo diferenciado, mas gira em torno de 185, alguns autores falam 195, o prazo total. De onde é que vem esse prazo? Eles vão somando. Indiciado preso, quanto é o tempo de terminar o inquérito? Preso, a gente sabe que é 10 dias. Então, para 10 dias, ele vai somar inquérito policial, 10 dias, está lá o indiciado preso. Ele preso, qual o prazo para oferecimento de denúncia? 5 dias, vai somando 15. Então, depois que recebe a denúncia, mais 5 dias para o juiz autuar. Depois o juiz vai, então, citar o acusado para quê? Para apresentar sua defesa, está lá no 396, o 396A vai trazer o que é possível o prazo, mais 10 dias. Então depois ele vai receber essa denúncia em mais 10 dias, já vai somando, vai depois instruir a audiência, vai marcar a audiência de instrução de julgamento, ele tem mais 60 dias para marcar. Então percebam que a prisão preventiva ela não tem um prazo pré-estabelecido, mas a doutrina e a jurisprudência já vem entendendo que em virtude desses prazos para o curso do processo, com a própria Constituição manda verificar, manda
resguardar, então, esse prazo, esse somatório. Então, a prisão preventiva, ele não há prazo, mas devemos, então, assegurar ao acusado, ao réu, ao indiciado, este limite, de certa forma, para que ele não fique de forma eterna até o final da sentença ser prolatada, continue, então, preso preventivamente. Então, não há prazo, mas também não há aqui se falar em prazo indeterminado. Vamos agora, então, a alguns pontos importantes que você vai ler aqui, vai gravar conosco e não vai mais precisar, então, ficar com aquele medo, com aquela angústia de não fazer prova, não acertar, então, questões de prisão temporária. Lembrando que a gente viu aqui, a gente comentou que não é possível prisão, então, de ofício, só é, então, a requerimento do Ministério Público ou por requisição, então, da autoridade policial, do delegado de polícia. Lembrando que a prisão temporária decretada é necessário alvará de soltura, é necessário depois que se expeça um alvará de soltura para que o réu seja solto, liberado? Não. As questões gostam de perguntar sobre isso e a resposta é negativa. Por quê? Como a prisão é temporária, ela já tem um prazo pré-estabelecido, a gente sabe que no final daqueles 5 dias, o indiciado, então, o preso tem que ser posto em liberdade. Claro, se não houve aí um pedido para renovação, para uma dilação de prazo, para que o prazo vá até 10. Então, se não tiver nenhum pedido, então, e como também não for, então, decretado pelo juiz, sabendo que sempre tem que vir ao pedido do juiz, lembrando que essa renovação do prazo, 5 dias, o juiz pode, de ofício, renovar por mais 5? Não. Do mesmo jeito que não pode o pedido decretar a prisão para, então, a renovação, para que seja, então, o prazo seja, então, prosseguido, para que seja, então, prolatado um novo prazo, no caso aí, o prazo, então, seja somado, os 5 dias, então, possíveis, não pode ser, então, de ofício. Da mesma forma que o juiz não pode decretar, ele também não pode prorrogar, ele não pode, então, prorrogar. Lembrando que não é necessário alvará de soltura, ele deve ser posto de forma imediata. Tanto que a gente costuma ver no noticiário alguns presos que são liberados na madrugada. Quando vimos isso, achamos muito estranho. Porém, imagine que você está preso e virou o dia, deu meia-noite do dia posterior. Você não vai querer esperar até amanhecer, você vai querer imediatamente, então, ser posto em liberdade. Então, é por isso que é comum a gente ver o preso já na madrugada sendo encaminhado ao IML para fazer, então, o laudo para verificar até se está tudo ok com ele, para depois, no futuro, ele levar levar uma camada de pau pela rua e depois argumentar que aquilo foi dentro do presídio. Então, é encaminhado ao ML para fazer lá o laudo e ele é posto, então, em liberdade. Lembrando que, terminou o prazo, ele deve ser posto imediatamente, salvo, como a própria lei diz, se não estiver, então, uma decretação de uma prisão preventiva. Imagine que denunciou e o juiz já decretou a preventiva. Aí pode. Até porque a gente viu que na preventiva pode de ofício no caso do processo judicial. Então, vamos aos pontos importantes. Primeiro ponto, lembrar sempre que a prisão temporária tem natureza jurídica de prisão cautelar. Ela é uma medida excepcional de medida provisória. Ela é uma medida excepcional. Gravem isso que cai muito em prova, Ponto 2. A liberdade é a regra. A gente viu. Inclusive hoje, com a nova lei de prisões, a 12.403/2011, a liberdade ela é a regra. Então, é o que faz, então, ela ser uma medida excepcional. Então, acompanha aqui, é justamente isso que faz com que ela seja uma medida excepcional. Ponto 3. A decretação da prisão é possível quando tiver a combinação dos incisos 1 com 3 ou o inciso 2 com 3. Lembrem que eu falei aqui, sempre o 3 estará presente. 1 com 3 ou inciso 2 com o 3º, do artigo 1º da lei. Tal combinação é a posição amplamente majoritária. A gente sabe que isso não é tranquilo na doutrina, existe divergência, mas isso é a posição majoritária, seja na doutrina, seja na jurisprudência. E para efeito de prova é este o entendimento. Ok? Ponto 3. Então, a gente viu que o ponto 3 diz que será então necessário a combinação do inciso 1 com 3 e 2 com 3, que seria justamente o 1 com 3 e o 2 com 3. Sempre temos que ter o inciso 1º com o 3º ou o inciso 2º com o 3º.
Nunca o 1 com 2, então, será fundamento para a decretação da temporária. Pontos 4 e 5. O ponto 4 diz que a prisão temporária só será decretada em caso de extrema e comprovada necessidade. Gravem esse extrema e comprovada necessidade, porque tanto será decretada em caso de extrema e comprovada necessidade, como sua prorrogação só é possível em caso de extrema e comprovada necessidade. Ponto 5. A prisão temporária é típica de inquérito policial. Não pode ser decretada durante o processo. Se fosse possível aqui prisão durante o processo, há que se falar em preventiva e não em temporária. Durante a ação penal, trata-se de prisão voltada aos interesses da investigação. Então, a prisão temporária trata-se de interesses então voltados a questões investigativos. Ponto 6. A decretação da prisão temporária sempre será pelo juiz. Sempre será pelo juiz, em face da representação da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público. Veja que a gente falou muito isso aqui, então gravem esse ponto 6 que cai muito. O juiz não poderá decretar prisão temporária de ofício. Então vejam aí que o juiz não pode decretar então de ofício. Percebam que ela sempre será decretada pelo juiz. Sempre o quê? A representação da autoridade policial ou a requerimento do MP. Pode o delegado de polícia, percebendo que não há mais motivo para manter a temporária, liberar o réu. Percebam que a decretação da temporária só pode ser pelo juiz, assim como também sua soltura antes do prazo. Se o delegado entende que não há mais necessidade, ele então faz o requerimento então para o juiz, ou o Ministério Público representa ao juiz para então que seja liberado, seja então libertado, então seja concedida a sua liberdade. Perceba então que só o juiz pode decretar, sempre a pedido, como só ele então pode liberar. Isso, claro, dentro do prazo. Imagine que foi decretado uma prisão no crime hediondo de 30 dias, chegou no 21º dia, o delegado diz, não há mais necessidade. Ele não pode abrir a cadeia e dizer, pode ir, boa sorte. Ele tem que então fazer o pedido ao juiz. Gravem isso. 7. Se a decretação for mediante representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o órgão do Ministério Público. Então, perceba, a lei trata disso. Se o pedido for mediante requerimento do MP, o juiz vai lá e decreta, caso entenda necessário. Se for a requisição, a representação da autoridade policial, ele, antes de decretar, vai encaminhar os autos ao Ministério Público. Lembrando que o delegado não pode de imediato efetuar a prisão, ele tem que aguardar, então, a autorização do juiz. Não pode o delegado pede, fica, enquanto não sai lá a autorização, deixa ele preso, não pode isso não, constrangimento ilegal aí. Ponto 8 diz que o juiz possui um prazo de 24 horas para análise do decreto de prisão, contados a partir do momento em que recebe o pedido, ou seja, a representação ou o requerimento. Então, ele vai receber o pedido, ou seja, por representação ou requerimento, e vai ter que, em 24 horas, percebam que aqui é célere, é muito rápido. Então, se for num sábado, fica para segunda-feira, não. Temos, então, o que a gente conhece como juízes de plantão. Então, o juiz terá um prazo de 24 horas. Na prática, isso é bem rápido, é menos que isso, até porque o máximo é 24 horas. Então, lembre-se que a questão desse prazo cai. Questões gostam de dizer que o prazo é 48 horas, 72 horas, não. O prazo é um dia, é 24 horas. Ele tem 24 horas, então, para a análise. E o ponto 9... Para esta prisão, não é necessário a expedição de alvará. Lembrem-se aqui que eu falei, não é necessária a expedição, então, de alvará de soltura, já que é uma prisão com tempo determinado. O tempo, então, é determinado. O ponto 10 diz que, na realidade, ele traz uma pergunta. Existe alguma determinação feita de ofício pelo juiz? Por que eu trouxe isso? Porque a gente está aqui dizendo que não cabe prisão temporária de ofício. Vocês sabem que cabe lá a preventiva no curso do processo judicial, mas será que se a questão trouxer alguma coisa de ofício, eu vou dizer que não. Então, atenção aqui, vocês têm que ler. Quando eu digo que a lei tem poucos artigos, você tem que ler. Pegue o seu código e veja. O parágrafo 3º do artigo 2º, ele vai dizer que o juiz poderá de ofício, então percebam que a resposta dessa pergunta a gente vai ver que é positiva. O juiz poderá, de ofício, a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado
solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. Então, o juiz pode, então, de ofício, requisitar sua presença, pedir que seja feito, então, o exame de corpo de delito e pedir esclarecimentos, então, da autoridade policial. Então, existe alguma determinação? Vocês sabem que é positivo, sim, com fundamento lá no artigo 2º, então, o parágrafo é o parágrafo 3º, claro, da Lei 7.960/89, a nossa lei de prisão temporária. Nossa lei de prisão temporária. Percebam, então, que, sempre lembrem, decretada a prisão temporária, expediciar mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado, que servirá como a famosa lá do processo penal nota de culpa, então, que trará o motivo da prisão, quem foi que efetuou a prisão. Então, na temporária, ele vai receber, sim, então, também a nota de culpa. A prisão somente poderá ser executada depois de expedido o mandado judicial, foi aquilo que eu falei aqui. A gente viu que o delegado não pode já deixar ele preso, fazer o pedido e ficar aguardando. A prisão só pode ser feita após então a expedição do mandado. A libertação não, ele é liberado, é posto em liberdade logo após o término do prazo. E, efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso os direitos previstos na Constituição. Então, os direitos previstos na Constituição devem ser informados ao preso. Lembrando, então, que, decorrido o prazo de 5 dias de detenção, o preso será posto imediatamente em liberdade e a ressalva aí, salvo se tiver sido decretada sua prisão preventiva. A gente viu que, se for decretada sua preventiva, então, ele continua no cárcere. E o ponto 11, ele vai trazer que, para esta prisão que a gente trata aqui, a temporária, não é necessária a expedição de alvará de soltura, já que é uma prisão por tempo determinado. Foi justamente o que a gente acabou de ler aqui na legislação, na leitura aqui então da lei. E finalizando, atenção ao prazo. Preste muita atenção a essa questão do prazo. Percebam, o prazo da prisão temporária, ele é 5 dias. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Tem que ter essa extrema e comprovada necessidade. Então, lembrem-se que tem que haver essa extrema e comprovada necessidade para termos, então, a prorrogação. E uma observação aqui, nos casos de crimes hediondos, ou assemelhados, ou equiparados, como preferirem, o prazo será, então, de 30 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema, mais uma vez, e comprovada necessidade. O fundamento está lá, então, no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072/90. Da Lei, então, 8.072/90. Com isso, então, terminamos o nosso aulão aqui, que hoje teve como tema prisão temporária. O tema, então, prisão temporária lá da Lei 7.960/89, que é um dos assuntos frequentemente cobrados aqui nos editais dos concursos, de diversos concursos. Então, desde já, os convido para o nosso simulado referente a esta matéria, para então você fixe de forma tranquila esta disciplina, então, tratada. Então, desde já, faço o convite a vocês e obrigado, até uma próxima. Fiquem com Deus e um forte abraço.